Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você, e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra e pela unção do nosso Deus. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por toda a tua bênção, por toda a tua graça derramada sobre nós, por este dia maravilhoso, pelo privilégios que o Senhor nos dá de podermos levantar, comer, vestir, trabalhar, podermos, ó Senhor Deus, conquistar. Nós te louvamos pelas bênçãos, pelas misericórdias derramadas sobre a esfera da nossa vida espiritual, emocional e familiar. Neste momento, Senhor, apresentamos todas as nossas atividades no período da manhã, da tarde e da noite. Que o Senhor, ó Deus, esteja conosco em tudo, para a honra e para a glória do teu nome. Ó Deus, intercedemos agora uns pelos outros aqui neste canal. Oramos, ó Deus, pela família Torres, pela família do Leôncio. Oramos, ó Senhor Deus, pela vida dos teus filhos que digitaram aqui nos comentários pedindo a bênção e a graça. Oramos pela família da Divanilce, pela família da Cleonice, pela família da Fátima, pela família da Kátia. Oramos, ó Senhor Deus, por todos eles, para que a tua bondade, para que a tua misericórdia repouse sobre os teus filhos, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor Deus possa entrar com providência, que o Senhor Deus possa mudar, ó Pai, o destino, a história. O Senhor é poderoso e nós necessitamos de Ti. Intercedemos por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão enfermos. Meu Deus, venha curá-los. Intercedemos por aqueles que estão à procura de um emprego, de um trabalho, ó Deus, de uma mudança na vida espiritual. Venha, Senhor Deus, entrar com providência também, em nome de Jesus. Aqui está todas as nossas áreas, todas as nossas necessidades. Nós clamamos ao Senhor e confiamos unicamente em Ti. Então, Senhor, cumpra-se em nós o Teu querer, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você deseja que nós venhamos a orar pela tua vida e pela tua família, digite nos comentários. Sempre no próximo vídeo estaremos orando e também apresentando o seu pedido de oração. Nós vamos continuar a nossa reflexão bíblica do livro do 1 Samuel, e nós vamos aqui hoje observar então o capítulo 9, que é a escolha de Saul. Saul vai ser vocacionado agora para o ofício de capitão, de líder, de rei, tendo em vista que no capítulo 8, capítulo anterior, que nós estudamos ontem, mostra que o povo se enfadou e eles desejaram um rei, um homem reinando em um trono, e houve toda a explicação e o povo continuou no mesmo pensamento, e então Deus vai conceder esta oportunidade. E nós temos então diante de nós agora o capítulo 9, que diz o versículo 2 a seguir assim: E este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo entre os filhos de Israel, que não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai buscar a jumenta. Versículo 10. Então disse Saul ao moço: Bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: Está cá o vidente? E elas lhe responderam e disseram: Sim, eis aqui os tens diante de ti. Apressa-te, pois,
porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao outeiro para comer, porque o povo não comerá até que ele venha. Porque ele é o que abençoa o sacrifício e depois come os convidados. Subi, pois, agora, que hoje os achareis. E subiram, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro, para subir ao alto. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a esta hora, te enviarei um homem de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Versículo 20. E quanto às jumentas, que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o deserto de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa do teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel e da família menor de todas as de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe na parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a estátua com o que havia nela e pôs-lo diante de Saul, e disse Samuel: eis que isto é o sobejo, põe no meio de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo: eu tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade e falou com Samuel sobre o eirado. E se levantar de madrugada, sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te e despede-te. Levantou Saul e saíram para fora ambos e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a voz de Deus. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Versículo de número 8 agora. Tu, porém, descerás diante de Gilgal, e eis que descerá a ti para sacrificar o holocausto e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha e a ti declares o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho dos profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizaram. Então disse o povo, cada um qual seu companheiro: quem é o que sucede ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em Provérbios, e está também Saul entre os profetas. E disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço: aonde fostes? E disse ele: a buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: declara-me, peço-te, que é que vos disse Samuel? E disse Saul ao seu tio, e declarou-nos na verdade de que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino
que Samuel falara, não lhe declarou. Este é o capítulo de número 9 e nós também fizemos uma entrada no capítulo 10, apenas nos primeiros versículos, para nós contextualizar o que está acontecendo. Primeiramente, os dados históricos registrados são justamente a ação de Saul a procurar algumas jumentas que ele perdeu, e nisto Deus já tinha um encontro marcado com ele através de Samuel, e Samuel o aguarda e o espera, e eles vão até Samuel, e Samuel já tinha tudo preparado, porque sabia que Saul iria atrás deles. Deus resgata essas jumentas e leva para a casa do seu pai Quis, mas Saul fica com Samuel. E Samuel então fala com Saul acerca do reino de Israel, que Deus iria ungí-lo como rei. Até então, Saul não estava a ter nenhuma mudança, mas quando eles sobem e sacrificam e depois Samuel unge a Saul, nós vemos Saul profetizando. E diz o texto bem claro para nós que Deus mudou o coração de Saul naquele momento e ele pôde profetizar. A tal ponto que a escola de profetas que estavam ali a olhar disseram: este não é Saul, o filho de Quis? Será que ele também é um profeta? E então ele profetizou, e o seu tio chegou e buscou então entender o que estava acontecendo, mas Saul achou por melhor não contar o que houve naquele dia. Este é o dado histórico do que aconteceu nesta ocasião no capítulo 9. Nesse capítulo nós vamos tirar 3 lições práticas para as nossas vidas. A primeira lição prática é a soberania de Deus. Por quê? Porque Saul, ele perde as jumentas e ele vai até Samuel para buscar ter informações destas jumentas. Mas quando ele chega lá, Samuel já sabe o que aconteceu, mostrando a sabedoria, mostrando a soberania, mostrando a autoridade que Deus tem em controlar todas as coisas. Mais do que isso, as jumentas já foram até resgatadas e levadas para a casa do seu tio, para a casa do seu pai. Então veja o controle, a sabedoria, a grandeza de Deus em trazer Saul diante da presença de Samuel de uma forma tão incrível, tão maravilhosa, fazendo estas jumentas se perderem e fazendo Saul se movimentar até Samuel. E quando Saul pensa que ele está indo ao encontro de Samuel, é Samuel que está vindo ao seu encontro para lhe conversar e para anunciar aquilo que Deus tinha para ele. A soberania de Deus na nossa vida. Tudo que acontece conosco mostra que o Senhor está no controle, mostra que o Senhor ele está reinando, dominando sobre todas as esferas da vida. E Saul, ele vê isto acontecer na sua vida e fica registrado para mostrar que tudo aquilo que acontece na nossa vida está debaixo da soberania de Deus, está no controle do Senhor, que tem esta posse, que tem este domínio sobre todas as coisas. A segunda lição que nós encontramos aqui é justamente o fato de Saul se colocar como o menor de todos. Veja que Saul, embora ele é declarado no capítulo 9, no versículo 2, que ele era belo, que ele era grande, que ele era forte, mostra algumas características e qualidades físicas de Saul. Saul em si não acredita em si mesmo e não acredita na família. Nós vemos Saul menosprezando a casa dos seus familiares, dizendo que é a menor.
dizendo que é a mais pequena, dizendo que é a mais inferior, dizendo que é a mais frágil, dizendo que é a mais pequena. E aqui eu consigo entender e ver que Saul não estava vendo o que Deus realiza. Deus pega aquilo que não é para confundir os que são. Deus pega as coisas loucas da vida para confundir a sabedoria deste mundo. Deus pega as pessoas que dizem não ser para realizar nelas o querer dele. Então nós vemos na vida de Saul o mesmo contraste que aconteceu na vida de Davi. Davi não era o melhor, Davi não era o mais forte, Davi não tinha as melhores posições, mas Deus escolheu ele. E da mesma forma, Deus está escolhendo Saul. E Saul está dizendo que ele é o mais pequeno, que ele é o mais fraco, que a família dele é a menor, que eles não têm força, mas é isto que então nós encontramos um Deus que se apodera daquilo que não é para realizar o que é. Deus, ele pega aquilo que não tem condição de ser e transforma a ser. Por isso, Ana, ao descrever a sua oração em cântico, ela declara isso, que o Senhor pega o necessitado e faz ele assentar entre os príncipes. O Senhor pega as pessoas que são miseráveis e não podem realizar nada e fazem delas grandes pessoas, inclusive Saul. Saul, ele vai decair na sua fé mais adiante, mas o início, a chamada de Saul, ela é muito linda, ela é muito ampla, ela é muito maravilhosa, porque nós vemos então Deus falando através da vida de Saul, mostrando que ele pega aquilo que não é para confundir as coisas que são. Mas veja só, que Saul, ele então é ungido, né? Ele é separado, e diz o texto sagrado que Deus mudou o coração dele. Deus lhe mudou o coração em outro. Versículo 9 do capítulo 10. E no capítulo 9, no capítulo 10, versículo 10, nós vemos Saul profetizando. Olha que interessante. Porque aquilo que Deus chamou Saul, ele só poderia fazer na operação do Espírito Santo, na dispensação do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo entra e então houve uma mudança no coração de Saul. E ele profetizou. Olha que coisa maravilhosa, que quando o Espírito Santo ele entra em nossas vidas, há uma mudança no nosso coração. Para nós profetizarmos, o coração precisa estar mudado. Para nós anunciarmos as grandezas de Deus, o nosso interior precisa estar sarado. E o Espírito Santo, ele sara o coração de Saul. Ele dá esta capacidade ao coração deste homem, e este homem ele passa então a profetizar. E aqui eu entendo que quando o Espírito Santo ele entra na vida de alguém, ele traz mudança, ele traz transformação. Diante desta terceira lição, nós conseguimos ver a importância de termos o Espírito Santo, porque aqui no capítulo 10 e no capítulo 9, nós vemos um Saul que está cheio de Deus. Mas a história de Saul, ela tem uma reviravolta por causa das desobediências. A desobediência tirou de Saul esse prestígio, esta graça, este favor dele profetizar e dele ter o coração transformado. Então entenda que não é porque o coração foi transformado uma vez que a pessoa está isenta de qualquer responsabilidade em conduta, em comportamento diante de Deus em temor. Por quê? Porque o coração dele foi transformado. Ele está profetizando, mas as demais atitudes que Saul vai fazer de desobediência vai fazer com que o Espírito de Deus saia e um espírito maligno venha sobre a vida dele para o atormentar, para trazer prejuízo para a vida dele. Então, veja que Saul, ele tem o início do seu ministério muito forte, muito lindo e muito maravilhoso. Mas a Bíblia nos chama a atenção, então, a manter a forma como o Senhor nos chamou. Se Saul,
ele se coloca a esta disposição contínua de estar reverente e temente a Deus, Saul, em hipótese alguma, seria substituído e colocado outro rei no seu lugar. De nenhuma forma isto iria acontecer. Mas o início de Saul foi bom e o seu fim foi prejuízo. O que importa não é a forma como nós começamos, mas é a forma como nós vamos terminá-la. Esta é a forma que importa. Não é como começa, mas é como termina. Davi, embora ele não começou muito bem, mas ele termina bom. Agora Saul, ele começa muito bem, profetizando, estando cheio de Deus, tendo as coisas favoráveis a ele decai na fé. Que possamos então aprender com os erros de Saul e entender que nós devemos então buscar a este Deus com reverência. Amém? Que possamos sermos cheios do Espírito Santo, mas nunca perdê-lo. Ter o coração transformado, mas sempre renovado. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra, onde vimos a vida e o chamado de Saul. Estamos no capítulo 9 e no capítulo 10. Que o Senhor, ó Deus, possa estar com cada um dos Teus filhos, auxiliando, conduzindo, fortalecendo e gerando, Senhor Deus, graça e força. Abençoe as nossas atividades. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida e que você possa crescer e avançar para a honra e para a glória de Deus Pai. Até o próximo vídeo, querendo Deus.